Accountability? Ele é tão importante quanto difícil de falar. Né? Ele é importante e não há um termo em português, no vernáculo nosso, não há um termo que traduza corretamente accountability. Tentaram várias coisas, mas eu vou tentar dar 3 elementos essenciais da accountability. Primeiro, você ter um poder constituído e que esteja sujeito a controle. Isso também tem tudo a ver com democracia, Estado democrático de direito, no qual o poder, o governo, a quem está exercendo o poder, também está submetido ao ordenamento, também está submetido ao controle, e esta pessoa tem também o dever de informar aos cidadãos os seus atos, dar clareza das suas opções. E aí entra o conceito de transparência. Deve ser transparente, a atuação deve ser transparente, não apenas quando demandado pela sociedade, mas per se, por si, ele deve ser transparente, ele deve atuar de forma transparente para que seja possível o alcance das suas intenções, das suas decisões. Depois disso, deve haver instrumentos que permitam a publicização e, havendo desconformidades, instrumentos que permitam a efetiva sanção daqueles que se desviarem da boa prática. Se você fosse traduzir esse termo numa expressão rápida, quer dizer, seria que termo? Responsabilidade, compromisso? Qual é o termo que mais se aproxima da accountability? Esse é o grande problema. Ninguém vai conseguir, pelo menos até hoje, ninguém conseguiu. Me considero incapaz de definir nenhum termo accountability. Eu juntaria transparência, controle, sanção. Essas 3 coisas juntas poderiam ajudar a definir a accountability. Também não seria eu quem teria esse poder de definir a accountability. Agora, no processo de fiscalização, vamos dizer, partindo do ponto de vista prático, né? Vamos dizer, a execução do orçamento da União. Sim. Então, vamos dizer que haja uma auditoria desenvolvida pelo TCU, se identifica uma irregularidade e, a partir daí, o que acontece e como é que o Legislativo é envolvido nessa questão? Nos últimos anos, regularmente, as leis de diretrizes orçamentárias têm previsto que o Tribunal de Contas da União informe ao Poder Legislativo, no caso, a Comissão de Orçamento, dê as informações de obras, serviços nos quais, nos seus trabalhos investigatórios, nos seus trabalhos fiscalizatórios, ele identifique irregularidades graves, para que o Legislativo, a Comissão de Orçamento, adote soluções que impeçam o fluxo orçamentário para essas obras. Sim, então, na prática, como acontece? Quer dizer, o TCU identificou uma irregularidade, aí ele encaminha uma notificação, um relatório para a Comissão Mista de Orçamento, que reúne senadores e deputados. Exatamente. E, a partir daí, o que acontece? Essa comissão, ela delibera quanto a sustação não seria o termo correto, porque tem outra disposição que envolve isso, mas seria a suspensão de envio de recursos orçamentários. Para aquela obra específica. Congelar né, o fluxo orçamentário para aquela despesa. Acontece que é muito bom de saber que o Tribunal de Contas não atua exclusivamente nesse sentido. O Tribunal de Contas também tem poderes de adoção de medidas cautelares, que é onde normalmente até o Executivo se insurge, medidas cautelares para suspender a execução de alguns contratos. Se a situação é tão gravosa e se aquilo continuar, perpetuar-se, não dá para ficar esperando uma deliberação do Congresso, o tribunal tem a possibilidade de adoção de medidas cautelares, suspendendo a execução de um determinado contrato ou ajustando a execução daquele contrato a termos, vamos dizer assim, que ele considere mais adequados. Sim, aí a obra para. E a obra para e o tribunal espera, então, que seja sanada a irregularidade para retornar o Pode haver a paralisação, se não tiver jeito algum de solucionar, ou então a obra continua, mas com alguns ajustes que, ao longo da discussão,
a obra não parará, mas ao longo da discussão os problemas poderão ser sanados, se forem efetivos problemas, ou se ficar demonstrado ao tribunal que aquilo não era problema, foi um equívoco que o tribunal revê aquela cautelar adotada. Nosso programa está caminhando para o final. Queria que a gente terminasse falando um pouco de CPIs, as comissões parlamentares de inquérito. Qual a importância disso para toda a fiscalização do Legislativo sobre os atos do Poder Executivo? A CPI é um instrumento de suma importância, a CPI é um instrumento importantíssimo realmente para a democracia. Como eu disse no início do nosso programa, a democracia ela tem como um dos elementos essenciais o restrito respeito às minorias. E a CPI é um instrumento das minorias no caso parlamentares, né? Porque, é claro, nós vivemos num parlamento e que onde se vota-se, o voto é o da maioria, a maioria vota e ganha, né, decide. Mas a instauração de uma CPI que tem poderes investigativos de uma autoridade judicial, além de outros poderes legislativos que dispõe, que terá um fato certo, um prazo determinado para fazer as suas investigações, permite à minoria, à oposição, vamos dizer assim, dispor de um instrumento de busca de verdades, busca de investigação, pode provocar também os tribunais de contas para auxiliá-lo na CPI e, é claro, ao final acaba se votando ganhando quem tem mais votos. Muitas vezes CPIs aprovam relatórios que vão contrário àquilo que o relator queria e por quê? Às vezes o interesse do governo não está, vamos dizer assim, composto naquele resultado formal do relator. E o governo apresenta um relatório paralelo e ele vence. Só que o que existe os atos da CPI são públicos, a CPI suscitará outras instâncias a agirem, Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas e outras instâncias e a própria sociedade que tomarão conhecimento e que não tomariam conhecimento se a CPI não pudesse ser instaurada. Quem tiver interesse no seu livro, onde poderá adquiri-lo? O meu livro... Qual é a editora? A editora Ímpetus, essa já é a segunda edição, e a editora Ímpetus provê esse livro nas melhores livrarias do ramo, na internet, é possível encontrar, não sei se eu posso falar o nome de site. Pode falar. Submarino site Submarino tem esse livro, nas livrarias Siciliano, Saraiva, pode encontrar, e no próprio site da própria editora Ímpetus, que é impetus.com.br. E o Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos a entrevista que nos foi concedida por Francisco Chaves, que é consultor legislativo do Senado Federal. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre no nosso portal www.senado.gov.br/TV. Nós agradecemos a você de casa que nos acompanhou e até o nosso próximo Cidadania. Até lá.